cidade de Jerusalém para discutir o papel dos gentios na comunidade cristã. Então repita comigo: doutrina da eleição, doutrina da graça. Isso é validado na terceira consciência. Consciência da internalidade cristã. Porque olha o que ele diz aqui, pastor Roberto. Veja só: revelar seu filho em mim. Não é revelar a mim, é revelar em. Não é revelar a, nem revelar para, é revelar em. Revelar em está acima de revelar para. Porque, Charles, quando eu revelo Cristo em, eu estou dizendo que ele foi internalizado em mim. Então, se eu tomo um copo d'água e a pessoa me vê tomando um copo d'água, ela precisa reconhecer Cristo nisso. Ela precisa reconhecer Cristo quando eu compro, quando eu pago, quando eu trabalho, quando eu não trabalho. As pessoas precisam reconhecer Cristo. Por isso que ele é revelado em, não em para. Então Paulo está dizendo assim: não é sobre cumprimento de leis. Ninguém, repita comigo, irmão: ninguém alto é capaz de cumprir a lei. A lei é boa, sim ou não, irmãos? Sim. A lei é batuta, irmão, sim ou não? Sim. O grande problema da lei é que ela trabalha com a matéria-prima deficiente. A lei não é capaz de forjar em nós o verdadeiro culto, o verdadeiro sacrifício, porque a nossa matéria-prima é deficiente. Então, quando Paulo se propõe a pregar essa mensagem, pregar esse evangelho, ele está anunciando o evangelho da graça, porque Paulo reconhece na própria experiência de vida e na cotidianidade cristã que cumprir a lei é impossível. E outra coisa, irmãos, eu vou dizer para vocês uma coisa aqui, vocês escutem bem. Se nós não formos capazes de levar Jesus internalizado dentro do nosso coração, lá para fora, então reunirmos na igreja não significa absolutamente nada. As pessoas precisam reconhecer Jesus internalizado, interiorizado, intimamente ligado ao meu caráter, a forma como eu me visto, a forma como eu converso, a forma como eu toco na mão de uma irmã quando eu cumprimento, a forma como eu pago o que comprei e compro o que eu comprei. Eu preciso mostrar Cristo em toda a minha experiência cotidiana. Então, a consciência da eleição é a primeira consciência, a consciência da graça é a segunda consciência, e a consciência da internalidade cristã, revelar seu filho em mim. Então, por quê? Porque se a lei denuncia o pecado, o evangelho da graça denuncia a vida daquele que adora e glorifica o nome do Senhor. Você pode dizer glória a Deus? A quarta consciência é a consciência do seu público. Olha o que ele fala aqui, ó. Pregar-se entre os gentios. Vamos repetir: pregar-se entre os gentios? 1, 2, 3. Vamos de novo, 1, 2, 3. E não é fácil. Agora olha para cá. Olha para cá, eu te explico por quê. Por quê, irmão Celso? São milênios de tradição cultural e religiosa. Lembra, teve um companheiro de ministério que disse para mim que a monogamia, olha o que ele me disse, que a monogamia é uma proposta do Novo Testamento como tendo sido exigida apenas a obreiros. O que é monogamia? É uma mulher só. O que é poliandria? É uma mulher com diversos machos. Porque no caso de poliandria, não é marido, é macho. E no caso de poligamia, não é mulher nem esposa, é fêmea. Então Paulo está diante, pastor Roberto, de uma igreja cujo os irmãos que congregam nela têm 3, 4, 5 mulheres. O senhor concorda comigo? O que ele está enfrentando? Por isso que ele começa a trazer a exigência do projeto primário de Deus dentro da estrutura monogâmica, monossomática, indissolúvel e heterossexual, heteronormativa. Isso vai deixando muito claro na comunidade dos obreiros, porque se eu preciso provocar uma mudança na igreja, eu não proponho para a igreja, eu proponho para os obreiros. A igreja nunca experimentará uma mudança que os obreiros não se proporam a experimentar primeiro.
Então Paulo vai dizer: Timóteo, a partir de agora, para exercer influência na igreja, liderança na igreja, cargo na igreja, o macho tem que ser macho e não só fêmea. A bagunça tem que acabar. Mas a comunidade judaica está dizendo o seguinte: não, está muito fácil ainda. Está muito fácil ainda. Só que Paulo, repita comigo, Paulo. Alto, Paulo tinha consciência, fala consciência do público que o escuta. Lembra quando Paulo desceu lá para Atenas, na região da Acaia, antes de atravessar o istmo de Corinto e ir para a cidade de Corinto? Corinto era a capital provisional do Império Romano na Acaia. Mas antes de ir à Acaia, ele vai a Atenas. Lembra da fala promulgada por Platão, Sócrates, Platão. Lembra da fala promulgada por Platão acerca do que Sócrates teria dito e teria feito? Quando ele acendeu uma lamparina no meio-dia em Atenas e disse: numa terra de deuses, eu estou à procura de um homem. Hoje a arqueologia já denunciou mais de 30 mil estatuetas de deuses na cidade de Atenas. Lembra quando Paulo vai para Atenas e ele encontra um altar chamado altar ao Deus desconhecido? Ele conhecia uma história que remontava ao 5º século antes da era cristã, para poder fazer aquela pregação, onde no universo politeísta greco-macedônio tinha um homem chamado Epimênides, que era monoteísta. Ele acreditava que o universo era feito por um único Deus, que ele não sabia qual era a forma e nem qual era o nome. Por isso que ele foi chamado para poder evitar uma peste que estava acabando com a cidade, para fazer uma oferenda, porque todos os outros deuses foram vocacionados para fazer e ninguém resolveu. Aí chamaram ele lá nas ilhas de Creta. Ele pegou a embarcação, desceu em Atenas, não tinha mais ninguém nem vivo na cidade. Aí perguntaram para ele: como é o nome do Deus? Ele disse: eu não sei, então coloca desconhecido. Aonde é que nós vamos adorar ele? Porque Atenas é aqui, Séforis é aqui, Apolo é ali, Hércules é ali, ele vai ser aonde? Ele diz: solta 100 ovelhas. Ou foi 100 ou foi 200, 50 negras e 50 brancas, que eu não sei se ele é negro ou se ele é branco. Podem estar falando essas cores, né? A gente é bloqueado aí na internet. Não pode mais falar a cor preta, então vou ter que cancelar isso aqui. Aí soltaram, onde elas parar, sacrifica. Foi ele sacrificar e a peste estancou. Aí Paulo vai lá andar, porque, repita comigo, Paulo. Fala, Paulo conhecia o seu público. Paulo fala assim: eu sei quem é. Ó, está entendendo, Madrid? Eu sei quem é. Paulo lá em Atenas. Aí todo mundo sabe que da história, que remonta 5 séculos atrás, e diz: como é que é? Você sabe quem é? Sei. Eu sei quem é ele. Quem? É ele. É ele. Ele enviou para cá Jesus Cristo, o seu Filho, para salvar. E Paulo prega e o nome de Jesus é glorificado. Porque Paulo conhecia o seu público. Ele está falando assim: Celso, já que vocês querem pregar a judeu, fazendo com que eles permaneçam judeus, deixe eles serem judeus. Mas não façam que eu pregue o que vocês preguem para judeus, para uma comunidade gentílica. Deixa que eles sejam gentílicos, porque a verdadeira transformação não é aquela que se muda na carcaça. A verdadeira transformação é aquela internalizada dentro do coração daquele que vive e crê no poder deste evangelho e dessa palavra. Então, consciência da sua... Da onde, meu Deus? Do seu público. Repita comigo. Não, repita nada não. Daqui a pouco você repete. A quinta consciência. A consciência do seu ministério e vocação. Repita comigo agora sem detença no 3. 1, 2, 3. Vamos de novo. 1, 2, 3. Ô obreiro doido, esse aqui. Ô bicho, ô cabra retado, doido, sem detença. Mas é diferente, Paulo. Paulo, mas a proposta é muito diferente. Sem detença.
Qual é a consciência que Paulo tem? Paulo, ele tem a consciência do seu ministério e vocação. Não adianta a pessoa que não ensina aventurar no ensino. Adianta, pastor Roberto? Não adianta. Não adianta a pessoa que não prega aventurar na pregação. Não adianta a pessoa que não canta aventurar no louvor. Paulo está falando, eu tenho consciência do meu ministério. Se o ministério deles é categorizado dentro de uma comunidade, eu tenho consciência do meu. Se o ministério deles é resumido e ortodoxo, conveniado a uma etnia social, a um grupo social, a um país social, eu estou apresentando o evangelho lato sensu, expansivo, aberto, incluído. Todo aquele que escuta essa mensagem e deseja receber no seu coração Jesus Cristo nosso Senhor, tem vaga garantida no céu e o nome escrito no livro da vida. Você pode dizer glória a Deus? Então assim, ele disse assim, sem detência, não consultei carne e sangue. Agora isso aqui é complicado, sabe, irmãos? Porque eu já vi tanta gente má. Você não tem medo não, irmão, a pessoa não tem medo de ser castigada pelo eterno nosso Deus, não? Quando você dá um sentido para o texto que não foi o sentido pretendido pelo autor quando o texto foi escrito, você não pensa sobre você dar um sentido para um texto bíblico que não é o sentido pretendido quando o texto foi escrito? Porque eu já vi gente pegar isso aqui e bater em ministério. Eu não consultei nem carne e nem sangue. Ele não sabe nem de que ele está falando. Não, ele não sabe nem o que é doutrina. Ele pensa que doutrina é calça jeans e calça ele pensa que doutrina é o cabelo espichado e o cabelo aparado. Ele não sabe. Aí ele pega esse texto e bate no ministério. Bate em liderança. Eu não consultei porque foi Deus. Não foi não. Vocês têm que entender os meandros, os milindres, os processos, toda a estrutura cultural dessa palavra e por que ela foi dita. Gente, Paulo tinha sido desvalidado, arruinado, a reputação dele. E outra, Paulo nunca preocupou com reputação. Chegaram até Paulo e disseram assim, Paulo, estão pregando ali, e é por discórdia e por contenda. Quem lembra disso? Ele diz assim, não importa. O que ele diz? O importante é que preguem o nome de Jesus. Ele não está importando. Paulo nunca se preocupou com sua reputação, porque a melhor maneira que eu tenho de preocupar com a minha reputação é cuidando da minha piedade. Porque quem cuida da piedade se preocupa com a reputação, porque Deus preserva a reputação de todo aquele cujo ele é o seu amigo número 1. Então Paulo não está preocupado com a reputação dele não, meus irmãos. O que Paulo está querendo é validar a pregação. E para validar a pregação eu tenho que validar o ministério. Aí ele diz, sem detença. Quando eu descobri esse evangelho, sem detença, eu corri e comecei a anunciar para a comunidade gentílica. Então, ele tinha consciência do público, consciência de seu ministério e vocação. Em sexto lugar, consciência de que não pode se isolar tanto. Repita comigo, irmãos. Eu não posso. Fala alto. Eu não posso me isolar para sempre. Aí, eu não vou entrar aqui na história da igreja, porque eu vou trabalhar com vocês aqui. É uma questão que foi profundamente difundida a partir das perseguições de Décio, em 251, e a posteriori na perseguição de Diocleciano. Em 303 ela culminou, durou 10 anos. Constantino vence Constâncio Clório na Ponte Milvio, promulga o Edito de Milão, chama o imperador do Oriente, faz um acordo. O cristianismo agora não é perseguido. Quando o cristianismo, que era maltratado, surrupiado e perseguido, era cristianismo, ele deixou de ser cristianismo. Por quê? Porque já que o império apoia, já que o governo apoia, já que vem recursos e benesses, então todo mundo queria professar agora o cristianismo nominalista. O que é um cristianismo nominalista? É a pessoa que ela é crente de nome, porque agora faz parte do time, então eu vou jogar. Faz parte do pacote governamental, eu estou dentro. Enquanto estava na pena, aí surgiu uma igreja fria. Uma igreja o quê, irmãos? Uma igreja fraca. Uma igreja o quê, irmãos? E uma igreja miscigenada com a cultura romana. Aí surgiram os homens chamados os padres do deserto. O que eles fizeram, pastor Alex? Eles saíram, presta atenção, da igreja e foram para o deserto. Viver em solidão,
Tem um homem chamado Simão, o estilista, que ele ficou 20 anos em cima de uma coluna. 20 anos em cima de uma coluna. Tem um ermitão, um anacoreta, isso é chamado de anacoretismo na história do cristianismo, como Santo Antão, o maior deles. Inclusive a tradição diz que quem enterrou Santo Antão foram os leões. Você leu? Você leu? O leão cavou e enterrou. Santo Antão entrou dentro de um castelo, dentro de quê, irmãos? Abandonado. Ele ficou 20 anos, ninguém sabe como que ele viveu. Sem uma alma viva. Então surgiram esses ermitões, porque a igreja estava o quê? Corrompida. Repita comigo, irmãos, isso, fala isso, nunca funcionou. Aí vem Basílio de Cesareia e promulga a regra, dizendo que não adiantava você se isolar e ser santo lá. Você precisava de alguém para exercer essa santidade. Porque ser santo dentro de um quarto é fácil. Agora, ser santo perto do profano é difícil. Não falar fofoca quando tem alguém falando fofoca é difícil. Não entrar no jogo da baila é difícil. Então, o que eles entenderam? Que os ermitões, os anacoretas, os padres do deserto podiam até se isolar para santificar, mas deveriam voltar e viver em comunidade. Então Paulo sabe, olha, tem muito tempo que eu não vou lá, mas eu preciso ir. Eu preciso me relacionar com um colegiado de Jerusalém. Captou a ideia agora? Olha aqui, ele tem consciência de que ele não pode se isolar tanto. Tanto é que quando ele vai resolver o problema, Lucas, ele não resolve lá, na extensão do problema, ele vai na fonte. Ele não isola o fio, ele vai lá no gerador. Ele diz, eu vou descer para Jerusalém, eu vou para lá. Quer ver? Vamos caminhar aqui então. Então, vou repetir as 5 consciências. Consciência de sua eleição, consciência da graça, consciência da internalidade cristã, consciência do seu público, consciência de seu ministério e vocação, consciência de que não pode se isolar tanto. Subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas. Eu vou ver o presidente. Eu vou conversar com o presidente. Eu vou mostrar para vocês que eu não estou correndo de ninguém. Se a proposta que eu anuncio é mais expansiva e aberta, não significa necessariamente, por ser diferente, que eu estou contra aquilo que eles anunciam. O negócio não é o que eles anunciam, é para quem eles estão anunciando. O negócio não é o que eu anuncio, é para quem eu estou anunciando. Estou falando a judeu? Então falo como a judeu. Estou falando a gentil? Então falo como a gentil. Quem entende isso, diga glória a Deus. Aí ele fala aí, ó, depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, tá? Isso é a base histórica. Vamos repetir uma frase aqui para você aprender Bíblia aqui. Aprender comida ruim. Tá salgado, pastor, demais, bebe água. A água do Espírito Santo de Deus. A base histórica das epístolas do Novo Testamento está onde, irmão? Qual o livro? Qual é o livro do Novo Testamento que faz base escriturística para as epístolas? Qual? Atos dos Apóstolos. Então você pega essa referência em Atos capítulo 9, versículo 30, quando ele vai pela primeira vez. Quando ele vai pela segunda vez, Atos capítulo 11, do versículo 25 ao versículo de número 26. É isso. Depois disso, eu não era conhecido, ou seja, a ideia é continuei desconhecido, a ideia original do grego, das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, ouvindo somente dizer, aquele que antes vos perseguia, agora prega a fé, outra hora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Então, o apóstolo, revendo a sua carreira passada à distância, e com um certo objetivo especial em vista, que não é afetado pela direção geográfica dos seus movimentos, fala de forma geral. Eu lembro que quando eu coloquei essa frase, eu pensei, ela vai soar um tanto desapercebida. Mas eu sei que se você escutar de novo no YouTube, essa pregação, você vai entender. Paulo não está se preocupando aqui especificamente em dar nuances geográficas. Ele está apenas a dizer que quando ele conheceu esse evangelho, ele se propôs a fazer desdobramentos geográficos, viagens, e ele não se preocupou a ser conhecido das igrejas da Judéia. Ele não era conhecido lá.
Aí entra o capítulo 2. E aqui eu vou ficar só nesse versículo 1 e 2 e a gente termina para não atrasar. Como Paulo, pastor, tem um problema? Tem. O que eu tenho que fazer? Resolver o problema. Então, como é que Paulo resolve esse problema? Como Paulo resolve a controvérsia judaizante e valida seu testemunho? Ele precisa de resolver esse embate. Ele não pode manter o embate. Tanto é, preste atenção, a despeito da revolta de Paulo, do descompromisso de Paulo com aquela mensagem que era anunciada pela controvérsia judaizante, ele precisa aprender a distinguir aquilo que as pessoas estão falando delas mesmas. Ele não pode, pastor Roberto, pegar o pacote completo dos apóstolos e colocar no bojo daquela divergência. Ele precisa ser maduro para separar a divergência da ideia das pessoas que têm a ideia. Ele precisa conversar lá na fonte. Ele não pode, você entendeu? Enfim, ele não pode pegar aquela ideia e dizer assim, agora eu não quero conversar mais também. Agora é eles para lá e eu para cá. O que é isso? É coisa de menino, irmão? Coisa de gente infantil. Coisa de gente que não tem maturidade cristã. Não, a ideia é diferente, a proposta é diferente, as perspectivas são diferentes? São. Mas são pessoas, são irmãos em Cristo, têm uma compreensão um pouco diferente da minha, eu preciso ir lá para resolver esse negócio. Então, como que ele faz isso? Bom, lá em Atos capítulo 15, ele vai participar do Concílio de Jerusalém. Os cronologistas datam isso no ano 50 ou 51, alguns 55, onde o Concílio de Jerusalém vai resolver como que a igreja vai tratar a comunidade gentílica. Em segundo lugar, ele vai com Tito. Com quem que ele vai, irmãos? Tito era judeu ou era grego, irmãos? Eu apertei os irmãos, hein? Tito era judeu ou era grego? Era gentil? Vamos tirar grego. Ele era gentil ou era judeu, Tito? Gentil. Por que Paulo está levando a Tito para participar de um concílio presbiteral em Jerusalém? Porque Paulo precisa validar a mensagem que ele prega trazendo testemunhos. E Tito tinha o que, irmãos? Testemunho. Tito era benquisto. Foi Tito que socorreu as igrejas da Judéia no tempo da perseguição claudiana. Irmãos, vocês têm que estudar para vocês entenderem isso. Foi Tito que levou o socorro. Tito tinha tanta autoridade junto a Paulo, que quando Paulo precisou recolher uma oferta em Corinto, que era uma das piores igrejas que Paulo dirigiu, sim, não era uma das piores não, era a pior igreja do Novo Testamento, é a igreja mais cheia do Espírito Santo, a igreja de Corinto. É a pior igreja, que Paulo não teve coragem de falar de dinheiro nela. Quem falou foi quem, irmãos? Quando precisou levantar um fundo, quem levantou foi quem, irmãos? Tito. Tito tinha muito mais características, categorizações, muito mais expressão ministerial do que Timóteo. Tanto é verdade que haviam 100 igrejas nas ilhas de Creta, Górtica, eu sabia 5, eu esqueci tudo. Quem que Paulo enviou para lá, irmãos? Tito. Porque para maior dificuldade, a melhor opção. Então, Paulo leva Tito com ele. Terceiro lugar, não é só isso mesmo. Outros foram, mas diz a Bíblia que Paulo valida a sua pregação mostrando Tito. E ele faz isso de 4 formas. Quantas formas, irmãos? 4. Primeiro, indo direto à fonte. Paulo sobe para apresentar sua defesa. Ele diz, subi para Jerusalém. Irmão, você não pode ter medo. Olha o que eu estou falando, você não pode ter medo. Você precisa sentar para resolver o problema. Tem problema? Tem. Há uma controvérsia judaizante? Eu vou resolver. Agora, eu não vou resolver discutindo na extensão do problema. Eu vou resolver discutindo na fonte. Porque senão vai aumentar a conversa. Se você for discutir lá, nos tentáculos e nos pormenores, se você for discutir com um terceiro aquilo que um primário falou, você tem garantias de que aquele terceiro está te passando a informação correta? É o telefone sem fio. Chega lá totalmente diferente. Então você vai aonde com educação? Eu vou na fonte. Eu vou até Jerusalém.
Eu vou conversar, eu vou dialogar, são meus irmãos. O público é diferente. O meu público é outro, o deles é outro. A pregação minha é uma, a deles a outra. Mas a nossa pregação, por ser diferente, não precisa divergir, elas convergem. Então eu vou lá na fonte. Então eu preciso resolver o que, irmãos? O problema. Segunda coisa que Paulo faz, está aí, ó. Eu apresento provas. Um testemunho valida um ministério. Entendeu, pastor Roberto? Todo testemunho valida o ministério. O testemunho valida até a mentira. Não é assim? O testemunho valida até a mentira. A pessoa fala, Deus me deu isso. Até a mentira, testemunho valida. Então Paulo fala assim, olha, eu não posso ir lá desmunido. Porque não tem rede social, não tem televisão, não tem carta, não tem Twitter, não tem Instagram. Eles não vão saber como é que são os cristãos de lá. Então eu vou levar. Não dá para levar todos. Não, eu vou levar Tito. Olha esse menino aí. Vamos supor que é o Lucas aqui. Olha esse menino aí, o comportamento dele. Olha a roupa desse menino aí. Olha a conversa desse menino aí. Olha a postura desse menino aí. E aí na oração o menino está lá cheio do Espírito Santo. Diga glória a Deus, igreja. No sítio de oração, está lá cheio. Olha o comportamento. Presta esse menino para alguma coisa. Aí é crente. Não é circuncidado. Eita. E agora? É de uva. Não é circuncidado. O quê? Não é circuncidado. Não, tem que não. Mas você não disse que ele prestava? Não, Não, vocês acabaram de dizer que ele prestava. Sim, vocês acabaram de dizer que o comportamento dele era batuta. Sim, e agora, circuncida ou não circuncida? Eita, pega. E agora? O que faz? Diz que o quê? Contra fatos não há o quê? Argumento. Tem que entender. Vocês não entendem isso aqui, vocês não dão conta. Então, ele vai à fonte, ele apresenta provas, nesse caso, sem dúvida, ó, levando também a Tito. Em terceiro, ele obedece à voz de Deus. Sabe por quê, Ricardo? Às vezes eu quero me ensorbebecer. Entendeu, irmã Letícia? Eu não vou prestar conta. Já tem 14 anos que eu estou trabalhando do meu jeito. Eu não vou me curvar aquele colegiado apostólico. Eu não vou não. Aí, olha o que diz o texto, pastor Efigênio. Olha o que diz olha o texto aqui, ó. Olha aqui, ó. Subir em obediência a uma revelação. Deus falou assim, o que a irmã cantou aqui hoje, Paulo. Seu trabalho é bom, seu trabalho é bacana. Você, ó, beijinho no seu coração. Você é o apóstolozinho dos gentios, o grande, o magistrado, o poliglota, o inteligente, o entendido. Já foi para a Greco-Macedônia, foi para a região da Acaia, dominou a Ásia Meridional, a Ásia Menor, o Ponto, a Bitina, a Capadócia, mas vai prestar conta do seu trabalho. Vai lá para Jerusalém. Vá para Jerusalém. Ele foi em obediência ao quê? A uma revelação, porque às vezes Deus tem que falar, cede, dê um marcha ré, volta atrás, você não sabe de tudo, você precisa das pessoas. Não precisa, Paulo, você precisa das pessoas, você precisa congregar com essas pessoas, você precisa delas, elas te completam, elas te melhoram. Eu não vejo, elas te melhoram, Paulo, como apóstolo, como pessoa, como cristão. Vai lá, vai dar certo. Você não quer fazer esse grande trabalho aqui sem a validação ministerial. Quer, Paulo? Não, eu não quero, então vai. Porque nunca, irmão, é só vertical. E nunca, irmão, é só horizontal. Eu não vou fazer só com a bênção do homem. E também não vou fazer só com a bênção de Deus. Eu preciso alinhar as duas coisas. Você pode dizer glória a Deus, igreja? Eu preciso alinhar o vertical, horizontal ao vertical. E o nome de Jesus vai ser glorificado. Eu não tenho compromisso com homem algum, Paulo. Deus falou com ele, vai entre os homens e fala o que você tem feito. Na semana que vem, se o Senhor permitir, eu vou entrar numa coisa forte aqui nessa reunião. Coisa forte que eu tirei. Então, indo à fonte, apresentando provas, obedecendo à voz de Deus. Em quarto lugar, validando sua pregação. Porque ele, olha a frase que ele usa aqui, ó.
no final. Repita comigo: não correr, ou ter corrido em vão. Essa palavra aqui, irmão Valdir, ele empresta de um conceito das Olimpíadas, que era praticado lá no Istmo de Corinto, que era aquela ruptura em águas, que separava a Acaia no meio, colocando Corinto na ponta e a região de Atenas de lá. As corridas que as pessoas faziam. Qual era o objetivo de um atleta? O que ele quer, o objetivo de um atleta? Ele quer ganhar uma coroa. É a expressão que ele se empresta. E ontem, inclusive, até 3 horas da manhã, eu gravei uma aula de tropologia bíblica para ensinar isso aqui. Aí lá é outra coisa, eu dou assunto no grosso. É outro assunto, mas é isso aqui, esses empréstimos que a pessoa usa. Aí lá eu falo símile, metáfora, maiós, aliteração, hipérboles, personificações, paralelismos antitéticos, sinonímicos, sintéticos, antropopatias, antropomorfias, teoforismos. E aí é isso aqui que ele faz. Ele está dizendo assim: ô Preze, eu sou cabeça de prego, bota na tua cabeça que você está correndo aí na igreja de Uberlândia, já tem 6 anos, e vai correndo não sei mais quantos dias, e se não for ir, vai em outro lugar, que você precisa correr com um objetivo razoável. Qual é? Ganhar uma coroa. O que é que adianta você correr e não ganhar o que, irmãos? Nada. O que adianta você correr e não ganhar nada? Por isso que Paulo diz: só é coroado aquele que militar legitimamente. Gente, leia a Bíblia para vocês entenderem essas coisas. Então ele fala ali da sua pregação dizendo: poderia eu correr em vão? Como? Como eu posso correr em vão em Uberlândia? Por exemplo, irmãos, já pensou conduzir a igreja aqui todo magoado, ferido, doído, xingado, esbravejado com o ministério, revoltado por causa dos apertos, das demandas, das conjuminâncias implicantes e implicadoras que um ministério joga sobre a pessoa? Já pensou se eu for deitar e ficar: será que vale a pena essa correria doida, por causa de pessoas que geralmente não valorizam aquilo que você faz, e aquelas que valorizam, amam muito mais a sua competência do que propriamente a sua vida? Será que vale a pena? O que adianta eu correr, você correr e depois ficar assim traumatizado? Então Paulo está falando assim: eu não vou correr em vão não, eu vou lá, eu vou conversar, eu vou organizar esse negócio, eu vou colocar isso aqui dentro dessa caixa, e o nome de Jesus vai ser adorado e glorificado. Você pode dizer glória a Deus, irmãos? Eu vou lá, eu vou conversar, eu vou retratar, eu vou mostrar para eles. Porque você já pensou, pastor Roberto? Porque olha aqui, ó, os abestalhados, eu falo assim mesmo, igual os abestalhados que foi prejudicar Paulo lá. Rapaz, você já pensou o tamanho da viagem que esses homens fizeram? Eles foram lá para Cesareia de Filipe, ou então em Jope, atravessaram Salamina, foram para Chipre, fizeram outra conexão portuária, desceram na Panfilha, foram para Pafos, depois para Pergue, depois foram para Atália, aí subiram para Antioquia da Psídia, para Listra, Icônio e Derbe. Fazer o quê, pastor? Fofocar. Já pensou que povo que já pensou? Mas esse é o da semana que vem. Semana que vem, pastor Preza vai falar de fofoca. De que, irmãos? Fofoca, entendeu, Charles? Eles foram lá fofocar que Paulo não era quem Paulo dizia ser, e que a mensagem que Paulo não era a mensagem que estava sendo pregada em Jerusalém. Aí fizeram a rota reversa e chegaram lá em Jerusalém e aniquilaram Paulo. Paulo podia muito bem ter ficado quieto para lá, mas disse: não, eu vou lá em Jerusalém, vou falar na fonte, vou conversar na fonte. São meus irmãos, pensam diferente de mim, mas são meus irmãos. Vamos morar no céu, o nome de Jesus é glorificado, e a gente vai viver eternamente, porque eu não vou correr a minha vida ministerial em vão. Eu vou receber uma coroa legítima, e o nome de Jesus será adorado na minha vida. Amém?